Oli, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dentro disso aí que você está falando mesmo, sobre pedir, na verdade, para que confie em você, para você conseguir fazer os próximos passos dentro da equipe e tal. Você podia citar aí alguns exemplos do que é que você faz depois disso? Por exemplo, eles te dão a confiança, beleza, dentro desse certo tempo, mas qual que é a atividade que você faz, ou como que você entra, enfim, alguma coisa nesse tipo, para a gente poder ter isso, sei lá, como exemplo também. Vale pergunta de irmã, Dani? Vale? Vale, porque eu estou perguntando porque eu não sei mesmo. Vale. Tá bom, vou responder então. Responda. Positivo diferente. Então, Ari, como é que eu tô fazendo isso? Eu vou falar da última experiência, porque daí eu começo a falar com fatos, mais fatos e menos subjetividades, tá? Meu primeiro movimento, quando tem uma equipe nova, é de conhecer quem são as pessoas que fazem parte daquela equipe. Então, quem é você? Qual é a sua bagagem? De onde você veio? O que você faz? O que você gosta do que você faz? O que você não gosta do que você faz? Eu não consigo fazer nenhum movimento de fato antes de conhecer as pessoas que estão ali trabalhando comigo. Essa é a primeira atividade. Se eu tivesse que fazer um checklist de atividades, sabe? Conheça as pessoas que estão ali. E conhecer não significa saber qual é o nome dela e quanto tempo ela tem de casa, sabe? É bem mais do que isso. Conheça essa pessoa. Né? E eu costumo marcar esses papos que a gente fica chamando né, lindamente de one-on-one, mas não preciso dar um nome para isso, é só uma conversa. Né? Então, eu chamo as pessoas para conhecê-las. Feito isso, o ponto 2 é conhecer como é a rotina de trabalho delas. Se eu fosse fazer uma apresentação, é aquele famoso, vamos no cenário as is. Então, como é que está hoje a sua vida de trabalho? Como que estão as suas atividades? O que você faz, por que você faz isso e como você faz isso? E sem julgamento, ok? Eu só ouço, eu só colho e eu desenho e eu escrevo, enfim. E eu vou na minha cabeça ali absorvendo tudo que a pessoa faz. E depois que eu conheci a pessoa e entendi o que ela faz, bom, o que eu conheço de agilidade, de como fazer, eu olho para assim e falo, poxa, tem agilidade nisso? Tem esse sentimento? Tem esses valores? A gente segue esses princípios com essas pessoas e com essa forma que elas estão trabalhando? Como eu faço para inserir isso aqui? E eu sempre faço pequenas coisas, não faço todas as coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro eu vou pegar aqui, ó, esse processo deles aqui tem 5 steps, por exemplo. Eu vou diminuir para 4. Por quê? Porque a gente pode olhar de outra maneira, valorizar mais a entrega do que o processo, valorizar mais as interações do que essas ferramentas de trabalho que eles usam, então eu vou diminuir. Isso é só um exemplo, tá? Eu vou diminuir o step. Aí eu falo, gente, olha, hoje vocês fazem as coisas assim, 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente juntasse os 5 com 4 e fizesse de uma vez só? O que vocês acham? Vamos testar? E a minha abordagem é sempre a abordagem do teste. Eu nunca trago algo como assim vai ser melhor. Eu trago propostas, porque eu olho os fatos e proponho algo diferente. E eu falo, vamos testar? E a gente testa por 1 dia, por 2 dias, ou nessa demanda a gente vai testar, nessa não, faz do outro jeito. E aí eu ouço deles o que eles acharam. Ficou bom? Não, ficou pior nesse ponto aqui. E como você acha que poderia ser diferente? E aí uma outra coisa que eu faço também como atividade e aí para as pessoas que trabalham comigo hoje, ou que já trabalharam comigo, que eu acredito que eu já tenha falado isso, mas muitas vezes eu aceito as propostas de outras pessoas, mesmo que na minha cabeça eu falo assim, não acho que é a melhor saída, mas eu aceito. Por quê? Porque a pessoa chegou numa conclusão e ela fez um exercício, ela pensou naquilo, ela trouxe aquilo para a vida dela e me trouxe uma proposta. Eu não quero podar isso dela. Ela tem que se soltar, ela tem que se mostrar, ela tem que pensar sozinha. E se for para realmente eu estar certa, eu falo assim, realmente ali você estava certo, não deu certo, isso é meu, eu guardo para mim. E aí às vezes a pessoa consegue entender, fala, não, ali nesse jeito que eu propus não tá legal, alguma coisa tá faltando.
E aí eu coloco uma proposta em cima. E se eu coloco outra? Vamos tentar diferente? Então, essas atividades, para mim, esses steps são esses. Conhecer as pessoas, conhecer o que elas fazem hoje, como elas fazem hoje, e aos poucos alterar as coisas, se fizer sentido alterar, tá? Porque é baseado sempre em valores e princípios de agilidade. E aí algumas daqueles métodos ágeis, né, que eu coloquei alguns bem poucos ali no slide, porque não era o foco, mas tem muitos outros, me trazem aí aquilo que a gente chama de cinto de ferramentas, né? Então, eu conheço alguns processos ou alguma forma de fazer que vai ajudar. O mais comum é o board, né? Aquele Kanban board. Então, não sei se todo mundo conhece o Kanban board, mas é basicamente a parede de post-its. Então, a gente mexe post-it de um lado para o outro para dar visibilidade no que está acontecendo e para que todo mundo tenha entendimento sobre o fluxo. Basicamente é isso. Então, vamos colocar no Kanban board para a gente poder enxergar o que está acontecendo. E aí, na hora que essa é uma mudança gigantesca. Quando a gente coloca lá, as pessoas falam, caramba, eu estou fazendo tudo isso ao mesmo tempo? Nossa, não é possível que só tenha isso. Eu estou com a sensação que eu tenho tanto trabalho. Então, às vezes são pequenas coisas que vão despertando isso em cada uma das pessoas e aí a gente consegue fazer movimentos maiores. Mas pequenos movimentos, conheça as pessoas e entenda como elas fazem hoje, antes de propor qualquer tipo de mudança. Porque existe um motivo para as pessoas fazerem aquilo que elas fazem daquele jeito. Não é porque alguém acordou surtado e falou, vou fazer assim a partir de agora. Tem um motivo, tem uma história. E isso é importante. Se a gente não conhece a história, a gente não consegue propor melhorias. E mexer naquilo que é importante, tá? Não é mexer por mexer. Eu não quero trocar esse processo só para dizer que foi eu que fiz, né? Tem que ter motivo, tem que ter propósito. Não sei se eu respondi. Eu vou complementar aqui, Aline. É sensacional. Eu cheguei bem atrasadinha aqui, bem um pouquinho depois. Na empresa que eu trabalho, ela foi criada como uma startup, né? Então, ela já nasceu, digamos assim, no DNA ágil, mas o time que eu atuo no app ainda não tinha realmente estruturado o ágil dentro dele. Sobre conhecer pessoas, eu achei sensacional o que você falou, né? A gente realmente precisa, a única forma de ter a confiança do time é realmente isso, eles nos conhecerem e a gente conhecer eles. Como a gente trabalha muito com um time de TI, a maioria é homens, eles são extremamente mais fechados, né? O que a gente tem feito no remoto, porque muita gente entrou para a empresa durante a pandemia, foi até fazer cafés da manhã com dinâmicas para conhecer essas pessoas. Então, eu vi que agregou mais do que até mesmo o one-on-one de conversa com eles, porque quando você puxa um one-on-one com as pessoas, eles ficam meio receosos que vai ser um feedback. Então, eles já ficam com aquela postura de medo, e no café da manhã com dinâmicas, tipo assim, me mostra o que você mais gosta da sua casa, e tudo mais, as pessoas começam a se conhecer, e até as cerimônias rendem bem mais. Hoje, lá no início, em março, o que o time, tinha que ficar o tempo inteiro, chamando eles para conversar, e falar se estavam com dúvidas numa inception, num refinamento, numa cerimônia. Hoje eles mesmos já se puxam e conversam muito mais para tirar essas dúvidas e questionam muito mais. Então, é realmente um trabalho muito grande de estar se envolvendo, não só estar presente, mas também escutar eles, né? Quando você falou de trazer propostas, aqui pelo menos eu tento também propor coisas, mas também levo para que eles proponham coisas novas, né? Quando eles propõem uma coisa nova e agrega valor, e eu sempre digo assim, vamos testar, se der errado, a gente experimentou numa sprint, deu errado, na próxima a gente experimenta outra forma, vai melhorando e tudo mais. Isso tem ganhado muito a confiança do time, então eles se sentem muito mais à vontade e abertos a estarem propondo melhorias, né? Senão fica muito a cargo de você só da Aline trazer a proposta e delega muito. Assim, o time inteiro acaba trazendo e eles têm como responsabilidade do time,
tem alguns defeitos ainda, não está rodando muito bem, sobra muita demanda que não finaliza dentro da sprint, né? A gente ainda tem uns pontinhos para ajustar, que eu acho que é normal do nosso dia a dia do ágil, né? E aos pouquinhos a gente vai ajustando. Mas uma dúvida, como é que você faz realmente para mensurar quanto que realmente o seu time consegue atender de story points e medir essa velocidade de uma forma saudável, né? Porque tem a parte do comodismo, né? Então, sempre vamos entregar 30 story points e oscila um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas como eu desafio esse time está sempre engajado e não sobrecarregando, porque hoje eu sinto que a maior falha minha, do time e tudo mais, é entender qual que é a real velocidade nossa para assumir aquilo como compromisso, né? Então, tipo, diz assim, hoje o nosso time está com 5 pessoas, 3 devs, 2 QAs, por exemplo, e a gente só consegue entregar 20 story points, 30, né? Eu vejo que eles têm uma dificuldade muito grande ainda de levantar a mão e dizer assim, vamos tentar só isso aqui para a gente conseguir fechar, e quanto também, tipo, eles olham assim, será que vai ficar pouco? E daí a gente acaba em conjunto colocando mais e acaba sobrando muita demanda de uma sprint para outra por conta dos impedimentos. Do nada o ambiente fica fora, não dá para testar, depende de terceiros, então algumas oscilações que a gente tem visto como bloqueios impacta bastante. Então eu queria entender mais como que vocês atuam para conseguir entender a velocidade do time e como a gente trabalha disso de forma saudável com eles. Como é que eu faço isso com essa questão de story points? Primeira coisa, eu tento tirar do time essa sensação de que eu preciso entregar 50, 80 ou 100 story points. Isso é muito particular do time, né? O que são 2 pontos? O que são 13 pontos? Cada time tem a sua medida. Então, eu tiro esse peso, é aquilo que eu falei, eu trabalho sempre com leveza. Então, se são 30 story points, vou partir do seu relato, e esses 30 são entregas que geram valor continuamente, e eu estou conseguindo, né, produto funcionando, software no ar, cliente atendido, 30 não está ruim. 30 pode ser um bom número. Os nossos times lá hoje, tenho 2, um entrega em média 70 pontos e o outro entrega 37. Estamos no 37, tá? E isso não significa que o que entrega 70 entrega mais. Significa apenas que a escala de pontuação deles é um pouco maior do que o outro, tá? Então, a primeira coisa que eu tento é tirar um pouco disso de número. O número, naquele momento, não significa nada. A gente usa o número para olhar uma média, uma constância, para manter o time num ritmo constante, que é um dos princípios que a gente falou também. E para fazer avançar, o que eu faço sempre são provocações. Olha, faz 2 sprints que a gente entregou perfeitamente essa quantidade de pontos. Vamos na próxima, né, nos desafiar a subir um pouquinho esse nível. E esse subir, eu coloco sempre numa história que pode cair. Então, todo mundo fica tranquilo para dizer assim, essa história pode cair, tá bom? Mas o nosso desafio, o nosso compromisso, que é na melhoria contínua, então vamos colocar esta. E aí, normalmente, esta acaba sendo entregue. Ou falta alguma coisa muito pequena para estourar para a próxima. Então, eu falo, beleza, então na próxima sprint nós vamos perseguir essa mesma pontuação. Vamos fazer mais 2, mais 3. 2 ou 3, eu sempre faço isso para conseguir dar o próximo step. E o lance com eles, tentar trazer essa motivação é sempre com questão de desafio. Vamos nos desafiar a ser melhores. E o ponto também de rever constantemente essa nossa escala de pontuação. Então, qual é a nossa história base que vale 1 ponto? Não sei se a sua começa em 1, começa em 2, cada um começa numa escala diferente. Em 1, legal. Então, rever o que é o nosso 1. Por quê? Porque a gente aprende. As pessoas se desenvolvem, as pessoas melhoram, elas conhecem cada vez mais o produto que elas estão trabalhando, elas se desenvolvem tecnicamente também em paralelo. Então, às vezes, aquilo que a gente considerava antes um 8, com a evolução que nós tivemos nos últimos 2, 3 meses, ele já é um 5. Não, já virou 5, porque pontuação não tem a ver com o tempo que eu levo para fazer as coisas, tem a ver com a complexidade de eu conseguir fazer aquilo ser entregue, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho importante fazer de tempos em tempos a revisão da nossa escala.
Será que aquilo que a gente falou que era 2 já não virou 1, porque a gente aprendeu, porque a gente melhorou? E aí você pode até seguir a mesma média de pontos. Os seus 30 já viraram um 35? Vamos seguir com 35. Mas a história que valia 13 e hoje vale 8, naturalmente você está entregando mais. Eu tento tirar um pouco o foco do número, sabe? Do número. Então, essas duas coisas, basicamente. É mais fácil. Rever escala e desafiar um pouquinho mais, mas sempre desafiar naquilo que eu posso assumir. E aí eu estou falando que hoje eu estou na posição de produto, né? Não estou na posição de agilista dos times. Então, na posição de produto, eu falo, não, essa aqui é um bônus para mim, se vocês conseguirem. Se não conseguirem, tá tudo bem. A gente aprendeu. A gente testou e aprendeu. Então, poder testar no ambiente seguro. Não testar e depois aquilo ficar divulgado nas paredes da empresa que, olha, a história caiu. Porque aí eles não vão. Se isso vier a público, aí eles não vão. Eles vão ficar no seguro, vão ficar no confortável, que é o que você falou. Ninguém quer se expor por natureza, mas todo mundo quer melhorar. E aí a gente tem que achar esse equilíbrio. Obrigada, Aline. Meninas, muito obrigada. Valeu muito a pena, foi muito legal. Aline, meu filho também é Leonardo. Ai, gente, esses Léos são umas coisas fofas. Você viu? Ele veio pra cá. Muito lindo. Cabeludo igual o meu. Gente, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Beijão.